Então vamos fazer a recapitulação do que vocês devem ter visto lá no vídeo. Então lá a gente introduziu o sistema de coordenadas esféricas, não é isso? Esféricas. Então, o sistema de coordenadas esférico, assim como o cilíndrico, é uma outra forma de você representar um ponto no espaço, uma outra alternativa. Então, deixa eu fazer aqui um desenho rápido. Vou colocar aqui os eixos coordenados, x, y, z, só para que a gente possa se orientar. Então, dado um ponto no espaço, por exemplo, esse ponto em coordenadas cartesianas x, y, z, eu posso utilizar três outras coordenadas, que a gente chama de ρ, θ e φ, da seguinte maneira. Então, deixa eu colocar esse segmento que vai dar origem até o ponto P. Então, a gente chama de ρ, o comprimento desse segmento aqui. Tá certo? É a distância da origem até o ponto P. A gente chama esse carinha de ρ. Tá certo? A gente chama de φ o ângulo que esse segmento OP faz com o eixo Z positivo. E aí, se você projetar esse ponto no plano XY, digamos que você tem esse ponto aqui, P', e se eu chamar, deixa eu colocar aqui um segmento de reta que vai da origem até P', mas esse segmento aqui está no plano, tá certo? No plano XY, nesse plano aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, a gente chama de θ. É o mesmo ângulo polar ou o mesmo ângulo esférico, perdão, cilíndrico. Ok? Então, com essa representação, eu posso descrever esse mesmo ponto utilizando essas novas coordenadas, ρ, θ e φ. Ok? Aí lá no vídeo eu mostrei a vocês como é que a gente faz para sair de um sistema de coordenadas para o outro. Por exemplo, a gente sabe que... Vou escrever primeiro o seguinte. Como é que eu faço para sair de cartesiano para o esférico? Tá? Então, ρ ao quadrado... ρ é a distância, né, da origem até o ponto. Então, a distância da origem ao ponto é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, já que a origem é o 0, 0. Então, se eu quiser tirar essa raiz, deixa eu levar aqui ao quadrado, e a gente pode escrever assim. Tá? Então, ρ ao quadrado é isso, só recapitulando. Né? Tangente de θ funciona da mesma maneira que lá no sistema de coordenadas cilíndrico. Tá? Então, é y sobre x, claro que a gente está assumindo que x é diferente de 0. E aí a gente tem agora aquele ângulo φ que está relacionado com o cosseno. O cosseno de φ é igual a z sobre ρ, onde ρ é isso aqui. Tá certo? Na verdade, raiz quadrada é isso aqui. Então, z sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Então, esse conjunto de equações me permite converter um ponto que está no sistema de coordenadas cartesiano, no sistema de coordenadas retangular, para o sistema de coordenadas esférico. Ok? Bem simples, né? Mas se eu quiser fazer o contrário, eu estou no esférico e quero passar para o cartesiano. Como é que eu faço para converter esses caras? Bom, então a ideia é o seguinte, que o x se escreve assim, ó, ρ cosseno de θ seno de φ. O y se escreve assim, ó, ρ seno seno, então seno θ seno φ. E o z se escreve assim, ó, ρ cosseno φ. Ok? Então essas equações permitem você, lá no vídeo eu mostro bem direitinho como é que a gente deduz cada uma delas, permite a gente converter um ponto que está no sistema de coordenadas esférico, ou seja, você tem as coordenadas ρ, θ e φ do ponto, e essas equações permitem você encontrar as coordenadas x, y, z do ponto. Ok? Relembrando, no sistema de coordenadas cartesiano, por exemplo, cada uma das variáveis x, y, z, a faixa máxima de variação é essa aqui, né? De menos infinito até infinito. Então, qual é a faixa máxima de variação para as variáveis ρ, θ e φ? Então, ρ varia de 0 a infinito, tá certo? O θ, qualquer intervalo de comprimento do espírito, por exemplo, esse 0 a 2π, e o φ apenas no intervalo de 0 a π. Tá certo? Lá no vídeo eu chamo a atenção porque a gente só precisa desse intervalo e não do intervalo de 0 a 2π, já que φ seria um ângulo, né? A gente esperaria que o intervalo fosse esse, mas não, é só a metade. Tranquilo? Pois bem, então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer alguns exemplos, como por exemplo no exemplo 46, ele pede para que a gente descreva as seguintes curvas esféricas. Então, lá no vídeo eu mostrei para vocês algumas superfícies coordenadas, né? As superfícies coordenadas, na verdade, deixa eu só chamar a atenção rapidamente. Por exemplo, ρ igual a uma constante, ρ0, isso aqui representa a equação de uma esfera centrada na origem de raio ρ, né? Essa esferinha aqui, eu apaguei sem querer, deixa eu voltar. Essa esferinha tem essa equação simples, tá certo? Centrada na origem. Deixa eu colocar aqui o sistema de coordenadas só para facilitar a minha vida. Então, x, y, z, ρ igual a constante, ρ0,
é a equação dessa esfera que tem raio ρ. Tá? Uma outra superfície coordenada é θ igual a θ0. θ igual a uma constante, a gente viu que são planos, né? São planos assim, ó. Ok? Na verdade, semiplanos, né? São planos ou semiplanos onde θ é esse ângulo aqui, θ0. Verticais, tá certo? Planos verticais. E por fim, eu mostrei lá para vocês que φ igual a φ0, dependendo do valor desse φ0, lembra, esse ângulo φ ele está entre 0 e π, certo? φ está nesse intervalo, ou seja, φ0 também. Então, se você excluir o φ igual a 0, o φ igual a π e o φ igual a π sobre 2, para qualquer outro ângulo, isso aqui te dá cones, né? Dependendo do ângulo em questão. Por exemplo, se esse seu φ0 estiver entre 0 e π sobre 2, você tem um cone aberto para cima, certo? Você tem um cone mais ou menos assim. Deixa eu botar aqui a cor. Um cone assim. Ok? Onde φ0 é esse ângulo aqui, é o ângulo da abertura do cone. Claro, se φ0 for maior que π sobre 2 e menor que π, então o que acontece é que esse cone está aqui embaixo. É invertido assim. Agora, se φ0 for 0, você tem o que a gente chama uma superfície degenerada. Você tem essa reta aqui, ó, o eixo Z positivo. Ok? Isso é φ igual a 0. Mas se seu φ for igual a π, você tem esse outro eixo aqui, ó, é o eixo Z negativo, essa semi-reta. E se seu φ for igual a π sobre 2, você tem o plano XY, certo? O plano XY é φ igual a π sobre 2. Então essas são as superfícies coordenadas que a gente estudou. Então veja, a interseção de duas superfícies dessa, por exemplo, o que eu ganho se eu intersectar essa superfície com essa? Eu ganho uma curva. O que eu ganho se eu intersectar essa superfície com essa outra? Eu ganho outra curva. Né? A interseção de superfícies são curvas. Bom, é isso que ele está pedindo no exemplo 46. Descreva essas curvas, tá bom? Então no item A, ele te dá essas duas superfícies. Ρ igual a uma constante, ou seja, Ρ igual a 1, que é uma esferinha, é a superfície da esfera de raio 1, né? E φ igual a π sobre 4. Então, rapidamente, o que é a interseção da esfera com o cone? Você tem uma esfera e tem um cone. O que você vai ganhar dessa interseção? O professor vai ganhar uma circunferência aqui. Exatamente. A gente vai ver isso agora, tá bom? E no item B, ele dá essa outra esfera. O que é θ igual a constante? A gente já viu que são planos, né? θ igual a 0, vocês vão ver que é o plano onde o y é 0. É o plano XZ. Né? Mas, nesse caso, como é um semiplano, o x tem que ser sempre positivo. Então, o que acontece se eu pegar uma esfera e cortar ela com um plano aqui? Que figura vai aparecer? Vai aparecer um arco de circunferência. Um arco de circunferência. Tá bom? A gente vai ver que isso é assim mesmo. Tá como? Vamos ver aqui no item A. Então, deixa eu mostrar algebricamente, depois eu faço o desenho. Então, ρ igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que ρ ao quadrado igual a 1, né? Se eu levar os dois lados ao quadrado. Mas isso aqui é a equação da esferinha, porque onde tiver essa combinação ρ ao quadrado, eu posso substituir por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado igual a 1. Ok? E a outra expressão, a outra superfície é φ igual a π sobre 4. Professor, como é que você sabe que φ igual a π sobre 4? Como é que você sabe que isso é um cone? Bom, lá no vídeo eu mostro o seguinte, que φ igual a uma constante, φ0, me leva a essa equação cartesiana aqui, ó, z igual a cotangente de φ, ou φ0, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no vídeo de novo. Não é muito difícil de você partir dessa equação φ igual a φ0 chegar nisso aqui não. Certo? Não é difícil não. Bom, mas como o φ0 para a gente aqui, ó, é π sobre 4, né? Então se eu colocar π sobre 4 aqui, o que é a tangente de π sobre 4? Bom, é 1 sobre a tangente de π sobre 4, mas a tangente de π sobre 4 é 1. Então 1 sobre 1, isso aqui é 1. Então você fica com essa superfície aqui, ó, z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui a gente sabe que é um cone, né? Isso aqui é um cone com abertura para cima, assim, né? Ó. Ok? Esse aqui é um cone. E aqui é a minha esferinha. E aqui é a minha esfera, superfície esférica. Então, o que sai da interseção desse cone com essa esfera? Vamos ver? Eu disse que era uma circunferência. Vamos ver se é mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte. Quando essas duas coisas se intersectam, né, eu posso, por exemplo, substituir o z desse cara no z desse. Né, porque eles se intersectam, tem a mesma coordenada z. Então, se eu fizer isso, note o seguinte. Se eu substituir esse z aqui, eu vou ficar com o seguinte. Olha só. X ao quadrado
mais y quadrado mais, quem é z? Para mim, é esse aqui, ó. Raiz de x ao quadrado mais y quadrado, todo mundo ao quadrado, igual a 1. Bom, mas essa raiz foi embora agora, né? Eu tenho duas vezes esse cara, eu posso passar esse 2 dividindo, então isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 meio, né? Ou se você preferir, 1 sobre raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Não é verdade? Então, o que é essa coisinha que eu acabei de escrever aqui? Essa aqui é a equação de uma circunferência, né? Em algum plano. Né? Em algum plano. Que plano é esse, professor? Vamos descobrir? Bom, da mesma forma que eu substituí o z aqui, eu poderia ter substituído... Bom, se eu levar esse z aqui ao quadrado, aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado, não é verdade? Então eu posso substituir esse x ao quadrado mais y ao quadrado por z ao quadrado. Como assim, professor? Assim, olha só. Z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Só eu levei esse cara aqui ao quadrado. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui na equação lá da esfera. Onde tem o x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou substituir por z. Tá certo? Então, se eu fizer isso, se eu fizer essa substituição, eu vou ficar com o seguinte. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é z ao quadrado, mais z ao quadrado, que já tinha aqui, igual a 1. Ou ainda, z ao quadrado igual a meio. Se você extrair a raiz, vai ficar 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa de raiz de 2 sobre 2. Tá, o z pra gente é positivo, por quê? Porque esse cone está para cima. Ó, aqui é positivo, tá bom? Então, como eu falei, o que a gente tem é uma circunferência, né, a equação de uma circunferência no plano z igual a raiz de 2. Tá certo? Algo mais ou menos assim. Eu tenho um desenho mais abaixo, mostra já. Então, eu tenho aqui minha esferinha. E aí, digamos que eu tenho aqui o plano z igual a 2. Perdão, z igual a raiz de 2 sobre 2. Então, nesse plano, vai aparecer uma circunferência. E a equação dessa circunferência vermelha é exatamente isso aqui. Tá bom? Só isso. Então, que figura que eu tenho? Logo, temos uma circunferência. Deixa eu colocar em vermelho. Logo, obtemos ou a circunferência, na verdade. A circunferência. Qual? Isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, se você quiser, bom, 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Aonde que essa circunferência está? No plano z igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? Só isso. Bom, e a outra lá, professor? Rho igual a 1 e θ igual a 0. Vamos ver? Então, neste caso, novamente, a gente já sabe que ρ igual a 1 é uma esfera, né? Então, ρ igual a 1 é a mesma coisa que x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a 1. Show. E θ igual a 0. Vamos ver o que é isso? Bom, não é muito complicado também não, pessoal. A gente sabe que tangente de θ é igual a y sobre x, ou ainda y é igual a x vezes tangente de θ. Né? Olha, mas o θ é 0. Tangente de 0 vai dar 0. Né? Tangente de 0, isso é 0. Portanto, θ igual a 0 corresponde a y igual a 0. Né? Então, isso aqui quer dizer que y igual a 0. Mas o que é y igual a 0? Isso é o plano xz, né? No plano xz o y é 0. Então, y igual a 0. Isso aqui é a mesma coisa que o plano xz. Ok? Então, o que eu ganho? Né? Na verdade, é o semiplano, tá certo? X, coloca assim. Semiplano xz. Porque aqui o x tem que ser sempre positivo. Tá bom? Ok. Então, o que eu ganho quando eu intersectar essa superfície com essa superfície? Claro, professor. É só fazer o y igual a 0 aqui. Exatamente. Então, perceba ainda. E se eu fizer y igual a 0 aqui na esfera, eu vou ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou ainda, x igual a raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado. Por que eu fico com a raiz positiva? Porque o x para mim é não negativo, tá certo? Bom, mas o que é isso aqui em azul que eu estou colocando aqui na nuvem? A equação de um arco de circunferência, né? Uma semicircunferência. Semicircunferência. Ok? Só isso. Então, a interseção da esfera com esse plano, a gente tem essa semicircunferência. Como está desenhado aqui, ó. Tá?
Então, aqui, esse aqui em vermelho é o plano Z igual a raiz de 2 sobre 2. Então, esse plano intersecta a esfera em azul. Em que curva? Nessa curva aqui, ó, essa circunferência. Na verdade, qualquer plano que você intersectar essa esfera, você vai ter circunferências como essa, né? Circunferências paralelas, né? Aqui, ó, outra aqui, ó, tá certo? Outra paralela aqui. Essas circunferências, essas curvas, são chamadas de paralelos de latitude. Paralelos de latitude. Okay? Se você assumir que a Terra é uma esferinha como essa daí, então esses seriam os paralelos, né? Por exemplo, quando φ for 0, você está exatamente... 0 não, π sobre 2, você está exatamente nesse paralelo aqui do meio, que é o que a gente chama da linha do Equador, né? Já, por exemplo, aquela outra superfície, ou aquela outra curva, que é ρ igual a constante e θ igual a 0, a gente obteve esse arco em verde aqui, né? Esse arco em verde, ele é chamado de meridiano. Esses arcos, né? Porque se eu continuar cortando com outros planos aqui, eu vou ter mais arcos, tá certo? Esses arcos são chamados de meridianos. Meridianos de longitude. Longitude, né? Por exemplo, o meridiano de Greenwich é exatamente o meridiano principal, né? Assim como você tem a linha do Equador, que é o paralelo principal, né? Que divide aqui ao meio, o meridiano de Greenwich ele divide exatamente aqui ao meio também, tá certo? E aí a gente começa a contar a oeste, a leste e a oeste do meridiano e a norte e a sul dos paralelos. É outra forma de você se orientar numa superfície, numa esfera, né? São fornecendo esses ângulos, né? Os meridianos e os paralelos. Bom, só, digamos assim, um tópico adicional a respeito disso. Mas o que ele pede no problema é que a gente apenas identifique essas curvas que saem dessa interseção dessas superfícies. Ok? Pois bem, o próximo exemplo, em vez de pedir para identificar uma curva, ele pede para a gente identificar a superfície, tá certo? Então, nesse exemplo, ele diz o seguinte: identifique a superfície que, em coordenadas esféricas, é dada assim, ó, ρ igual a 2 cosseno de θ seno de φ. Que superfície é essa? É isso que ele está pedindo para a gente identificar. Então, olha só, deixa eu recopiar o que ele deu a gente. Ρ igual a 2 cosseno de θ seno de φ. O que eu vou fazer? Eu vou tentar converter isso para cartesiano e verificar se é algo conhecido, tá bom? Então, como de costume, eu vou tentar tirar esse ρ, mas para tirar ele tem que estar ao quadrado, porque quando aparecer ρ ao quadrado, eu sei que eu posso substituir por isso aqui, tá bom? Então, vou multiplicar por ρ dos dois lados. Por ρ ao quadrado igual a 2 vezes ρ cosseno de θ seno de φ. Ah, professor, mas essa combinação especial aqui, ó, ρ cosseno de φ, cosseno de θ seno de φ, eu sei que é o meu x, né? O x está relacionado com ρ, θ e φ através dessa expressão. E esse carinha aqui é exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, olha só com que a gente vai ficar. Deixa eu colocar aqui para vermelho. Então, ficamos com o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2x. Ixi, professor, isso aqui é a equação de uma esfera centrada na origem de raio raiz de 2x? Não, pessoal, não faz sentido, né? Não faz sentido a esfera ter raio variável, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer para descobrir? Isso vai ser uma esfera. Mas que esfera? Vou passar esse 2x para cá e completar os quadrados, tá bom? Então, esse aqui é a mesma coisa que x ao quadrado. Bom, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Mas, professor, quando você escreve no lugar desse x ao quadrado, quando você escreve x menos 1 ao quadrado, o que o seu tem é x ao quadrado menos 2x mais 1. Verdade. Como eu somei mais 1 aqui, eu tenho que subtrair esse 1. Né? E isso tem que ser igual a 0. É o que estava do lado de cá quando eu passei o 2x para lá. Bom, na verdade eu tenho que subtrair, né? Porque eu somei aqui. Certo? Então eu vou passar esse 1 para o lado de lá e vai passar positivo. Então ficou assim, ó. Então, enquanto que em coordenadas esféricas a minha superfície tem essa representação, em coordenadas cartesianas ela tem essa. Ah, mas isso aqui é fácil. Isso é uma esfera de raio 1, centrada na origem? Não, centrada no ponto 1, 0 e 0. Tranquilo? Então, essa superfície, no final das contas, é uma esferinha
de raio 1 centrada, não na origem, né? Mas deslocada. O centro dela está agora em 1, 0, 0, como está desenhado aqui, tá certo? Ela não está centralizada aqui, ó. Não é uma esfera assim, tá? O centro agora está nesse ponto aqui, que é o ponto 1, 0, 0, ok? Se no lugar do cosseno vezes seno aqui, ó, se no lugar desse cosseno de θ tivesse seno de θ, a única diferença é que em vez do centro da minha esfera ser o 1, 0, 0, ia ser o que agora? 0, 1, 0. Por quê? Porque se isso aqui fosse seno de θ, essa coisa seria exatamente o meu y. Tá? E aí, usando o mesmo raciocínio, você chegaria nisso aqui. Tá bom? Ok. Bom, o exemplo 48, no exemplo 46 a gente descreveu uma curva, né, que era obtida através da interseção de duas superfícies, né? No exemplo 47 a gente identificou uma superfície. E no exemplo 48 ele pede que a gente identifique quem essa região sólida é, limitada pelo cilindro x² mais y² igual a 1, pela esfera x² mais y² igual a 4, acima do plano xy. Ele quer que a gente descreva quem é essa região. Tá certo? É um sólido. Então, no primeiro exemplo, a gente viu uma curva. No segundo exemplo, a gente viu uma superfície. E agora a gente está vendo um sólido. Ele pede para você descrever esse sólido em coordenadas esféricas. Tá certo? Então, ele quer que você descreva só essa parte aqui. Ó. Vou riscar aqui em verde. Só essa calota aqui. Só essa parte aqui. Ó. Que está dentro da esfera, acima do plano XY e dentro do cilindro. Tá certo? Então, como é que eu descrevo essa calota esférica no sistema de coordenadas esféricas? É isso que ele está pedindo para a gente identificar. Bom, então eu tenho que fornecer o quê? A faixa de variação do ρ, a faixa de variação do θ e a faixa de variação do φ. Só isso. É isso que eu tenho que fornecer aqui. Bom, o θ é mais fácil, pessoal, porque como essa figura é um sólido de revolução, né, como essa figura verde aqui é um sólido de revolução, o θ é 0,2π. Não tem o que fazer, não. Então, na verdade, o que a gente tem que verificar é o ρ está variando de quanto a quanto. E o φ está variando de quanto a quanto. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o ρ. Então, para eu determinar a faixa de variação do ρ, eu faço o seguinte. Eu dou um corte. Deixa eu escolher aqui uma cor que não tem amarelo. Eu dou um corte desde a origem até um ponto da figura. Passando assim pela figura, tá certo? Então, se eu fizer isso, perceba que o ρ vai desde um ponto sobre esse plano aqui, né, que é, digamos assim, que você tem essa calota aqui, ó. Então, o ρ está indo desde um ponto sobre essa superfície aqui, o fundo da calota, né, melhor dizendo, até um ponto sobre a parte de cima da calota. Então, vai desde um ponto aqui até um ponto aqui. Só que esse ponto aqui de cima pertence a essa esfera em azul, né? E nessa esfera em azul, quanto é que vale o ρ? 2. Que é o raio da esfera. Então, o ρ vai desde esse ponto aqui, que pertence à base da calota, até 2. Mas como é que eu faço para descobrir a base dessa calota? Bom, a base desse cara, você pode pensar o seguinte, que foi obtido intersectando, por exemplo, um certo plano aqui, ó, um certo plano aí, com a minha esfera. A gente já viu isso, né, que a interseção foi o exemplo 47, né? A gente já viu que a interseção da esfera com planos dessa forma nos dá essas circunferências que está aqui, né? Por exemplo, essa circunferência que eu estou mostrando agora em lilás. Então eu preciso saber quem é esse plano. Né? Quem é esse plano aqui. Porque se eu descobrir quem é esse plano, eu consigo dizer a você quanto é que vale o ρ nesse plano. Tá certo? Bom, como é que a gente faz isso? Então, da seguinte maneira. Então, observe o seguinte. Note o seguinte. Bom, a esfera da gente, essa esferinha de raio 2, a equação dela é x² mais y² igual a 2. Então, quando é que x² mais y² mais e² igual a 4, né, que é raio 2, quando é que esse cara intersecta x² mais y² igual a 1? Quando é que essa esfera intersecta esse cilindro? É isso que você tem que saber, é isso que você tem que perguntar. Quando você perguntar isso e responder esse cara, você vai descobrir exatamente quem é essa alturinha aqui. Então, com essa alturinha, o plano vai ser z igual a essa alturinha.
tá bom? Então isso não é muito difícil não, pessoal. É só você fazer o seguinte, substituir isso aqui, ó. Aqui. E aí você descobre que é z. Mas eu sei que naquele meu cilindro, essa combinação x ao quadrado mais y ao quadrado vale 1. Então, onde tiver x ao quadrado mais y ao quadrado aqui, basta substituir por 1. Tá certo? Então, se eu fizer isso, vou colocar esse cara e esse, o que isso me dá? Me dá isso aqui, ó. 1 mais z ao quadrado igual a 4. Portanto, z ao quadrado igual a 3. Z igual a mais ou menos... Bom, z ao quadrado. Z igual a mais ou menos raiz de 3. Mas eu fico só com a raiz positiva. Por quê? Porque essa minha calota está acima do plano x, certo? Então isso aqui é raiz de 3. Essa alturinha. Tá? Esse plano aqui. Então, moral da história. O meu ρ vai desde esse plano até ρ igual a 2, que é sobre a esfera. Mas como é que eu represento esse plano em coordenadas esféricas, pessoal? Simples. Como é que é o z em coordenada esférica? Assim, ó. ρ cosseno de φ. Mas eu quero ρ. Tudo bem, passo o cosseno dividindo. Então isso vai ficar assim, ó. ρ igual a raiz de 3 sobre cosseno, mas o inverso do cosseno é o que a gente chama de secante. Tranquilo? Então, moral da história, logo, a coordenada ρ para a gente vai desde aquele plano, ou seja, desde raiz de 3 vezes secante de φ, até a esfera. Mas sobre a esfera, quanto é que vale o ρ? 2. Só isso. Bom, e aí a gente já sabe, como solda de revolução, que o θ varia de 0 a 2π. Portanto, agora só falta descobrir a faixa de variação do φ. E o φ, professor, varia de quanto a quanto? Volta na figura. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. O φ vai desde 0, fica com o verdinho. O φ vai desde 0, que é sobre o eixo z, até a abertura máxima que eu posso ter, que é justamente quando esse segmento de reta estiver sobre tanto a esfera quanto sobre o cilindro. Então é esse ângulo máximo que eu estou mostrando aqui para vocês em vídeo. Ora, mas se você estiver olhando aqui assim, ó, você consegue perceber esse triângulo, né? Deixa eu desenhar esse triângulo aqui melhorzinho. Então nesse triângulo tem as seguintes grandezas. Φ é esse ângulo que eu quero descobrir, esse ângulo máximo. Esse ângulo aqui, máximo. Essa alturinha aqui, acabei de descobrir que é raiz de 3. Certo? E eu sei que essa distância daqui da origem, ó, até a minha esfera é o raio. Mas o raio é 2. Será que essa informação é suficiente para eu descobrir quanto é que vale φ? Sim, né? Porque olha só, cosseno de φ, cosseno desse ângulo, é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? 3 sobre 2. Tá certo? Então deixa eu colocar assim. Então, do triângulo abaixo, qual triângulo? Aquele que está lá em cima, eu vou desenhar aqui de novo, tá certo? Então, de novo, ó, esse pedaço é raiz de 3, esse pedaço é 2, esse ângulo aqui é a abertura máxima que eu tenho lá com φ, tá? Então, daqui eu tenho o seguinte, cosseno de φ é igual a raiz de 3 sobre 2. Pergunta, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Resposta, 60. Perdão, 30, né? Π sobre 3. Π sobre 6. Ok? Pronto. Então o que a gente vai fazer? Só descrever esse carinha agora. Vamos escrever ele aqui então. Logo, ou por fim, como é que ficou a nossa região? Então a minha região ômega ficou aquela onde o ρ varia desde raiz de 3, cosseno de φ, cosseno não, secante, né? Secante de φ, A2, o θ varia de 0 a 2π e o φ varia de 0 até essa abertura máxima que a gente encontrou aqui, tá certo? Tá? Até o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2, né? Que é o cosseno de 30. Cosseno de 60, cosseno de π sobre 3 é meio, e cosseno de π sobre 6, que é 60, né?
é raiz de 3 sobre 2. Então, π sobre 6. Ok? Então, 0 a π sobre 6. Então, está aqui a nossa região. Ok? Pronto, era isso que ele queria que a gente escrevesse nesse exemplo. Ah, professor, não tem nenhuma integral para calcular, não? Não, esse exemplo ele pediu apenas para a gente descrever essa calota aqui. Tá? Em coordenadas esféricas. Bom, tá feito. Agora sim, no exemplo 49, ele diz, calcule o volume do sólido do exemplo 48. Bom, mas agora a gente já tem a região de integração. Tá? Então, o que eu vou fazer? Jogar isso na integral, que me dá o volume, e calcular a integral. Tá certo? Bom, então, agora ficou fácil, porque já tem a descrição da região, né? Então, o volume daquele cara vai ser integral de 0 a π sobre 6, da integral de 0 a 2π, da integral de 0 até... Não, 0 não. Deixa eu dar uma olhadinha lá. O ρ vai de raiz de 3 secante de φ, raiz de 3 secante de φ, até o igual a 2. Ok? Como é que é o elemento de volume? Ρ ao quadrado, seno de φ, dρ, dθ, dφ. Tranquilo? Por favor, não esqueça que o elemento de volume se escreve dessa maneira. O elemento de volume, coordenadas esféricas, não é dρ, dθ, dφ. Tá, mesmo porque esse cara, o único que tem, essa coisa tem que ter unidades de volume, né? Então, o único cara que tem unidade de comprimento é esse aqui. Esse aqui é ângulo, esse aqui é ângulo. Então, tem que ter algum fator aqui na frente, algum fator aqui, que venha corrigir esse cara, né? Corrija o fato de que esse cara tem unidades de comprimento. Então, esse cara aqui na frente é o jacobiano. E o jacobiano que a gente determinante da matriz jacobiana, né? Então, a gente viu lá no videozinho que esse determinante é exatamente ρ ao quadrado seno de φ. Tá? Então, por isso que você fica com esse elemento de volume. Tá bom? Pois bem, agora é só integrar. Vamos lá. Esse aqui vai ficar o seguinte. Integral de 0 a π sobre 6, integral de 0 a 2π. Veja que essa integral em θ eu poderia já fazer desde o início, tá certo? Mesmo que a minha primeira integral seja em φ, seja em ρ, mas eu poderia fazer porque aqui nada depende de θ, né? Que eu estou integrando. Nem aqui, ó, em cima. Nada tem θ. Então, eu poderia integrar em θ, integral de dθ seria θ de 0 a 2π, 2π. Então, eu poderia já colocar o 2π aqui na frente e não colocar mais essa integral. Mas vamos fazer assim por partes. Então, qual é a integral de ρ ao quadrado? Então, é ρ3 sobre 3. E eu vou avaliar desde raiz de 3 secante de φ até 2. E aí, o final, multiplico por seno de φ, integre θ, integre φ. Tá bom? Pois bem, então vamos lá. Eu vou colocar esse 1/3 aqui para fora. 1/3, integral de 0, π sobre 6, integral de 0 a 2π. Quando ρ for 2, vai ficar 8, né? Menos. Quando ρ for raiz de 3 secante de φ, vai ficar raiz de 3 ao cubo, que é 3 raiz de 3, né? Então, 3 raiz de 3, vou colocar assim, 3 raiz de 3, vezes secante ao cubo de φ. Aí, depois eu tenho o quê? Seno de φ, dθ, dφ. Ok? Pois bem, vamos lá, vamos continuando. Então, aqui ficou 1/3 da integral de 0 a π sobre 6, da integral de 0 a 2π. Aqui eu posso quebrar em duas integrais, se a gente quiser, né? Eu posso ficar com 8 vezes o seno, deixa eu ver se eu faço assim, e a outra é menos 3, que multiplica essa coisa aqui, tá? Então, mas dá pra gente fazer tudo de uma vez só. Vou só reescrever da seguinte maneira, 8 menos, então vai ficar 8 seno de φ, menos 3, raiz de 3. Bom, aqui eu tenho secante ao cubo de φ vezes seno de φ. Deixa eu escrever isso aqui melhor. O que é secante? É 1 sobre cosseno, né? Então eu posso escrever assim, ó, é secante ao quadrado, e o outro termo da secante, vou multiplicar aqui, tá certo? Eu quebrei aqui, tá? Quebrei o secante ao cubo como secante ao quadrado vezes secante. Só que essa secante é 1 sobre cosseno, né? Então o cosseno está aqui embaixo. Só que eu sei que seno sobre cosseno é tangente, tá certo? Na verdade o que eu tenho é isso, ó, tá? Então é secante ao quadrado de φ vezes tangente de φ. Tá? Eu vou deixar assim,
porque quando eu for integrar em φ depois fica mais fácil. Então, dθ dφ. Pronto. A integral de θ vai dar θ. De 0 a 2π vai dar 2π, tá certo? Vou fazer direto aqui. Então, a integral de θ vai dar θ. De 0 a 2π, 2π. Então, ficou 2π sobre 3. E agora, a gente vai integrar o que sobrou, que é 8 seno e menos 3 secante vezes tangente. Tá? A integral do seno vai ficar menos cosseno, então ficamos com menos 8 cosseno de φ. Eu vou ter que avaliar isso de 0 a π sobre 6, né? Menos 3 raiz de 3, né, esse cara, que multiplica a integral de 0 até π sobre 6, do que sobrou, que é seno ao quadrado tangente de φ dφ. Pessoal, mas seno ao quadrado é a derivada da tangente. Seno não, secante ao quadrado é a derivada da tangente, né? Então eu posso escrever isso aqui, ó, assim, ó, é tangente de φ vezes a derivada da tangente. Ok? Por quê? Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Aí se você multiplicar secante ao quadrado vezes tangente, você tem aqui. Ok? Mas aqui ficou fácil, porque que é a integral de tangente de φ de tangente? É que se você chamasse aqui de u, seria integral de u du. É o 2 sobre 2. Só que o seu u é tangente, tá certo? Então isso vai dar tangente ao quadrado sobre 2. Tá? Deixa eu só ganhar um pouco mais de espaço aqui e eu continuo essa integral. Então esse cara vai ficar assim, ó. 2π sobre 3 que multiplica. Já eu calculo esses carinhos aqui. Deixa eu só deixa eu colocar assim, ó, só armado. Aí o outro ficou assim, ó, menos 3 raiz de 3. Então esse cara vai ficar tangente ao quadrado de φ sobre 2. E aí eu vou avaliar isso desde 0 a π sobre 6 também. Ok? Então vamos lá, vamos ver o que vai dar. Então tá ficando assim, ó, 2π sobre 3. Então no limite superior ficou menos 8 que multiplica cosseno de 30. Então raiz de 3 sobre 2 menos cosseno de 0, que é 1. Menos agora 3 raiz de 3. Tangente de 0 é 0, não vou nem colocar. Vou colocar só esse 2 para cá, né? Tangente de π sobre 6. É isso? Tangente ao quadrado, né? Depois eu levo. De π sobre 6. Que é tangente de 30. Né? Que é seno de 30, que é meio, dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então é 2 sobre raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 3, só que é ao quadrado. Então vai ficar 3 em cima, embaixo 9, 1/3. Tá? Então, vezes 1/3. Ok? Novamente, tangente de π sobre 6 dá 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. Mas eu preciso desse cara ao quadrado. Então, sabe aqui, ficou 9, simplificou 1/3. Ok. Ganhar mais um pouquinho de espaço aqui, e aí a gente termina esse exemplo. Pronto. Então, vamos fazer as simplificações possíveis. Esse carinha aqui com esse. Vai ficar assim. 2π sobre 3. Aqui eu posso trocar isso não, invertendo aqui a ordem, né? Vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 2 vezes 8. Se quiser, multiplica logo, vai ficar 8 menos 4 raiz de 3 menos... esse 3 cancelou, menos raiz de 3 sobre 2. Não é isso? De novo, esse 8 passou para dentro, ficou mais. Esse cara passou para cá, ficou menos 4, né? Raiz de 3. Aqui, esse 3 cancelou com 3 lá de baixo, com raiz de 3 sobre 2. Então, se multiplicar aqui, vai ficar... deixa eu ver... 2π sobre 3. Se tem algum errinho, parece que está querendo dar negativo. Deixa eu ver. Não, não dá não. Aqui vai dar 8, 9, fica assim. Vamos ver. 8 menos 9, raiz de 3 sobre 2. Não é isso? 2, 4, 8, mais um 9.
9 raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3, 1,7. Dividido por 2 vai ficar 0,8 alguma coisa, vezes 9. Esse número é menor que 8. Isso aqui tem que dar positivo, né? Não pode dar negativo. Ou ainda, se quiser, vai ficar aqui 16, né? Assim, ó. E aí esse 2, eu posso cancelar com esse cara. Acabou. Então ficou π sobre 3, que multiplica 16 menos 9 raiz de 3. Unidades de volume. Tá, esse é o volume daquele carinha lá. O volume daquele sólido. Isso aí. Ok? Para terminar, o exemplo 50, ele pede para a gente calcular essa integral tripla. Então, só calcula a integral desse sólido, quer dizer, integral tripla sobre o seguinte sólido. Que é o sólido? Essa esfera maciça, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a A. Tranquilo? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro, eu vou ter que descrever essa região em coordenadas esféricas. Segundo, eu vou ter que escrever essa função em coordenadas esféricas. Terceiro, escrever o elemento de volume no sistema de coordenadas esféricas também. Ok? Tudo tem que escrever no sistema de coordenadas esféricas. Depois disso, aí pessoal, é só integrar. Ok? Então vamos ver como é que isso vai ficar. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Então como é que é a região de integração? Bom, é a região de uma esfera maciça, uma esfera sólida. Bom, então uma esfera sólida assim. Ó. Então como é que eu faço para descrever essa minha esfera sólida? Basta que eu permita que o ρ varie de 0 até o raio da esfera, que é A. Eu permito que o ρ varie de 0 a A. Permito que o φ, como eu já mostrei lá no vídeo para vocês, varie de 0 até aqui embaixo, que é π. Φ permito que varie de 0 a π. E com o nosso sólido de revolução, o θ é 0,2π. Pronto, só isso. Tá bom? Então vamos descrever a região. Depois que a gente tiver a descrição da região, basta substituir na integral. Tá? Então a região de integração vai ficar escrita agora assim. Ó, ρ varia de 0 a A. O θ de 0 a 2π. E o φ de 0 a π. Só isso. Bom, e a função? Note, ainda a função vai ficar assim. Quem é a função que está no meu problema? X ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Eu vou fazer o seguinte. Para ficar mais fácil, eu vou somar z ao quadrado sobre 3z ao quadrado. Vocês vão ver por quê. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos z ao quadrado. Porque isso aqui para mim é ρ ao quadrado. Então é ρ ao quadrado menos z ao quadrado. Ah, professor, mas já tem z. Certo, mas z é simples. Z é ρ cosseno de φ. Só jogar aqui. Então ficou assim, ó, ρ ao quadrado menos ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. Tá bom? Posso colocar um ρ desse em evidência e escrever esse carinha assim, ó. ρ ao quadrado que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Só que 1 menos cosseno de uma coisa ao quadrado é o seno, né? Então ficou ρ ao quadrado, seno ao quadrado. Tá? Então, moral da história, a função que eu vou integrar em coordenadas cartesianas era assim. Em coordenadas esféricas é assado. Certo? Por fim, é só integrar agora. A gente já tem tudo, né? Então, integral x ao quadrado mais y ao quadrado dv sobre aquele sólido E. Como é que vai ficar? Bom, integral de 0 a π em φ, integral de 0 a 2π em θ, integral de 0 a A em ρ. Quem é a função que eu estou integrando, pessoal? Cuidado, a função é isso aqui, ó. ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Agora eu tenho que escrever o elemento de volume. E a gente sabe que o elemento de volume em coordenadas esféricas é ρ ao quadrado, seno de φ, dρ, dθ, de φ. Tá? Então vou ter que colocar isso aqui. Lembrando que já tinha esse cara. Então ficou assim, ó, ρ ao quadrado, seno de φ, dρ, dθ, de φ. Ok? Deixa eu multiplicar logo esses ρ's e esses senos, para que a gente não esqueça depois. Então ficou integral de 0 a 2π, então 0 a π, de 0 a 2π, de 0 a A, de ρ a quarta, seno ao cubo, de φ, né? Agora sim, dρ, dθ, de φ. Tá bom?
Vamos começar primeiro com a integral em ρ. A integral de ρ quarta a ρ quinta sobre 5, né? Então, 0,2π, 0π, 0,2π, ρ quinta sobre 5, de 0 a a, tá certo? Depois eu multiplico por seno ao cubo, depois integro em θ e por fim, enfim. Quando o ρ for 0, 0. Quando o ρ for a, vai dar a. Vai ficar a quinta sobre 5, a é uma constante, eu posso tirar da integral a quinta sobre 5. Sobrou a integral de 0 a π, da integral de 0 a 2π, de seno ao cubo de φ, dθ de φ. Quem é a primitiva de dθ? Θ. De 0 a 2π, 2π. Então, eu vou colocar direto, tá certo? 2π a quinta sobre 5. Sobrou apenas a integral de 0 a π, de seno ao cubo de φ, de φ. E agora, professor, como é que eu faço para calcular a integral de seno ao cubo? Bem simples, pessoal. Quebra assim, ó. Quebra seno ao quadrado vezes seno. Ok? Mas em que isso vai me ajudar? Vai ajudar porque esse seno ao quadrado, você vai substituir por 1 menos cosseno ao quadrado. Vou fazer assim, ó. 1 menos cosseno ao quadrado. E esse seno de φ de φ, professor? Bom, quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, seno é menos a derivada do cosseno. Olha que legal. Fazendo isso, você reescreve essa integral assim, ó. 2π a quinta sobre 5. Integral de 0 a π. Vou colocar esse menos para fora. Onde tiver isso aqui, eu vou substituir por menos a derivada do cosseno. Tá? Então, vou colocar o menos aqui para fora. Então, ficou 1 menos cosseno ao quadrado de φ vezes a derivada, a diferencial aqui do cosseno. Tá bom? Mas e que isso vai me ajudar a integrar, professor? Porque olha só, pessoal. Se você chamar isso aqui, se chamar o cosseno, se você chamar isso aqui de 1, isso aqui não é 1 menos u ao quadrado? Então, qual é a primitiva de 1 menos u ao quadrado? É u menos o 3 sobre 3. Só que u para você é cosseno, tá certo? Então, eu vou fazer direto, não vou fazer substituição aqui não. Então, isso vai dar o seguinte, ó. Menos 2π a quinta sobre 5. Então, a primitiva de 1 em relação a d cosseno, cosseno de φ. A primitiva de cosseno ao quadrado em relação ao cosseno, menos cosseno ao cubo de φ sobre 3. Olha que legal. Vamos lá, pessoal. Ok, o que eu vou fazer agora? Bom, só avaliar isso aqui. Vou fazer mais para cá, para dar um espaçozinho ali. Vamos avaliar isso de 0, de π até 0. Tá bom? Ou de 0 a π. Então, vamos ficar com o seguinte. Menos 2π a quinta sobre 5. Vamos lá. Quando o φ for π, vai ficar cosseno de π menos cosseno ao cubo de π sobre 3. Mas cosseno de π é menos 1. Deixa eu colocar direto. Menos 1. Cosseno de π vai dar menos 1, então esse menos vai dar mais, né? Então, mais 1/3. Mais 1/3. Menos, que é limite superior menos inferior. Cosseno de 0 é 1. Menos, né? Esse menos aqui. Cosseno de 0 é 1 de novo. 1/3. Ok? Então, veja, eu tenho menos 1, menos 1, menos 2. 1/3 mais 1/3, 2/3. Então, isso vai ficar menos 4/3. Vezes o menos 2 que tem ali, vai ficar 8, né? Então, esse aqui vai ficar 8π a quinta, 3 vezes 5, 15. Sobre 15. Ok? Portanto, ou por fim, ou logo, a integral da função x ao quadrado mais y ao quadrado sobre aquela região, sobre a esfera maciça, né? Aquela região definida da seguinte maneira: x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado menor ou igual a ao quadrado, né? Esse aqui é exatamente 8π a quinta sobre 15. Ok? Não é complicado. É só descrever a região em coordenadas esféricas, converter a função, escreve a região, coloca o elemento de volume correto, né, o elemento de volume do sistema de coordenadas, e aí depois é só integrar. Tranquilo? Ok.